Aleluia, graça e paz, amém? Boa noite a todos. Hoje eu estou com essa oportunidade, e uma oportunidade muito importante, e com muito temor ao Senhor, de estar ministrando uma palavra, que há um tempo Deus tem colocado no meu coração, já tem mais ou menos 2 meses atrás, que eu venho sempre lendo e relendo e estudando uma palavra que, não vou dizer que ela é pouco pregada, mas é uma palavra que ela hoje, para essa geração que nós estamos vivendo, ela está ficando um pouco meio que escassa, mas eu entendo que o Senhor ele tem colocado essa palavra no meu coração para me compartilhar com a igreja. Eu também já tive o meu momento de intimidade com Deus, remoendo essa palavra, e essa palavra eu tenho certeza que hoje ela vai te dar uma direção, ela vai mexer com o seu coração, amém? Então abra a tua Bíblia no livro de 2 Pedro, no capítulo de número 2 e o versículo 9. 2 Pedro no capítulo 3, no versículo 9. Livro de 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 9. Eu não sou aquele pregador que vai fazer você voar da cadeira. Eu não sou aquele pregador que vai fazer você rir com muitas histórias engraçadas, mas eu tenho certeza que a palavra que eu vou ministrar, sendo usada pelo Espírito Santo nessa noite para a tua vida, é a palavra principal que você tem buscado desde aquele primeiro dia que você levantou a sua mão direita cansada para o alto e falou que queria reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? Então vamos lá, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus, dedicada a Ele. Espere a vida do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia o céu será destruído com fogo e tudo que há no universo ficará derretido. Porém Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperarem aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa, diante dele. Lembre que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto, e foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com as outras partes das escrituras sagradas, e assim eles causam a sua própria destruição. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros das pessoas imorais e para não caírem na sua posição segura. Porém, continue a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Curve sua cabeça e vamos orar. Espírito Santo de Deus, nesse momento, Pai, estou com essa responsabilidade de transmitir essa mensagem para a tua igreja. Ó Pai, que eu seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade, para, Pai,
orientar, Pai, a tua noiva, Senhor, ao caminho a qual o Senhor tem preparado há tanto tempo para nós. Então eu peço, Pai, que o Senhor me use nessa noite, em nome de Jesus. Então, essa palavra, ela é uma palavra que você já entendeu que ela fala sobre salvação. Ela fala sobre salvação, ela fala sobre aquilo que, para mim e para você, hoje é o mais importante da nossa vida. Você pode fazer muita coisa, mas Deus, Ele não está te olhando pelo que você faz, mas sim pelo que você é. Deus, Ele olha para nós dessa forma. E isso é muito importante, porque um dia você levantou sua mão para o alto, cansado talvez da depressão, uns cansados da droga, outros cansados de tantas coisas que o mundo tem te oferecido, e você reconheceu o Senhor como o único suficiente Salvador. Só que com o decorrer da caminhada, hoje a geração que nós estamos vivendo, isso parece que cai um pouco no esquecimento, a responsabilidade que se chama a salvação para mim e para você. Às vezes nós estamos envolvidos com tantas coisas, às vezes nós estamos envolvidos com tantas tarefas, às vezes nós estamos envolvidos com tantos problemas, com tantas funções, com tanto trabalho, com tanto estresse, mas a gente acaba esquecendo do principal propósito que é para mim e para a sua vida, que é a vida eterna, como está sendo louvado aqui pela ministra de louvor. E vida eterna para mim hoje, desse tempo que eu venho, porque se Deus, Ele me tocou e me incomodou para mim estar lendo sobre salvação, lendo sobre o que nós somos para Deus, eu entendo também que eu deveria estar passando por um momento de esquecimento, quando se falava a respeito de salvação, porque a gente estuda muita palavra para trazer uma pregação, nós fazemos muitas ações sociais, nós fazemos tantas coisas para o nosso ministério, mas às vezes cai no esquecimento aquela palavra que se chama salvação. E ela, a gente aprendeu que ela é individual para mim e para você. Então, por mais que nós façamos as coisas para Deus, por mais que nós façamos as coisas para o reino, porque nós devemos fazer também, mas nós não podemos ter um desequilíbrio a respeito da nossa salvação, porque ela é algo muito importante na minha e na sua vida. Se você for ver, o poder de Deus, todos nós sabemos do poder de Deus, mas nós também temos que pensar na sua volta. Deus, Ele é poderoso para mudar tantas coisas, Deus é poderoso para promover tantos milagres. Se você for ver na Bíblia, você vai ver milagres que, mar vermelho abrir, o morto levantar, o cego enxergar, tantas coisas que aconteceram, tantos milagres que nós presenciamos, porque a Bíblia é real. E um dos maiores milagres você vive, que é eu e você mudar o nosso comportamento. Para mim é o maior milagre que tem, não é o mar vermelho abrir, para mim o maior milagre que tem é uma pessoa mudar o comportamento dela através do poder de Deus. Esse é o principal milagre. E a gente já estava vendo, alguns estão vivendo isso, alguns já viveram isso, o que é uma transformação, o que é um verdadeiro milagre. Mas nós não temos que nos preparar somente para a mudança de comportamento. Nós temos que nos preparar para a volta dele. Porque se eu parar para dar um testemunho, não só a mim, como várias pessoas aqui dão testemunho, as pessoas vão ficarem emocionadas, talvez as pessoas vão até vir para os braços do Pai, as pessoas vão se arrepender e vão se converter. Isso é muito bacana, você dá o seu testemunho. Se eu for, nem todos aqui conhecem meu testemunho, mas se eu for falar meu testemunho, vai impactar a vida de muitas pessoas, mas eu não posso só ficar preso no meu testemunho, no que Deus fez na minha vida, pelo poder dele, mas sim eu tenho que me preparar para a volta dele, porque Deus às vezes ele pode mudar, é mole. Eu cheguei na cidade de Angra dos Reis, todo mundo sabe, eu era um ex-presidiário, eu vim com uma mochila nas costas, eu achei meu primeiro colchão no lixo, fui morar na casa dos pastores, e a casa de recuperação começou, eu fui o primeiro interno, lá dentro eu casei, lá dentro eu comecei meu ministério, lá dentro eu fui abençoado, enfim, hoje eu sou um pastor, tenho uma família, isso é fato, eu tenho um testemunho para dar, as pessoas, meu Deus,
Quando eu abro a boca para falar o meu testemunho, as pessoas ficam assim, mas Deus fez isso tudo na sua vida, Fé. Tem 8 anos que eu me converti e tal. Isso aí vai impactar a vida das pessoas. Mas e eu? Deus fez isso tudo, mas será que eu estou me preparando para a volta dele? Porque Deus, ele pode ter me usado, como na casa de recuperação, Deus pode ter me usado em Nova Aurora, ficamos 1 ano lá responsável pela congregação, Deus pode ter me usado nos evangelismos, Deus pode ter me usado nas resgatando vida, enfim, em várias funções que nós fazemos para o reino, mas eu preciso me preparar para a volta dele, porque eu posso estar envolvido nisso tudo, mas despreparado para quando ele voltar, e como foi lido aqui, ele vai voltar como se fosse um ladrão. Ele não vai avisar o dia que ele vai voltar. E a gente está vendo vários sinais acontecendo no mundo. A gente está vendo a palavra, como foi falado aqui, é uma palavra em andamento. É uma palavra que foi liberada. É uma palavra que vai se cumprir, meu irmão. Pode vir um exército que for, pode vir quem for, mas aquela palavra que foi ministrada, que foi liberada por algum profeta, por um homem, pelo próprio Deus, ela vai se cumprir. E isso faz parte da minha e da sua vida. É o que? É fé, é acreditar, é obedecer os profetas, os apóstolos, as pessoas que foram designadas por Deus para serem líderes pela tua vida. Se você for ver, se você for começar a ler a Bíblia, você vai ver que todos aqueles que foram contra uma palavra de um profeta não foi legal, se deu mal em todas as vezes. Uma passagem que eu gosto muito de ver é aquela passagem que quando o profeta Eliseu libera uma palavra que a fome em Samaria ia acabar no outro dia, vem o chefe da guarda e fala na cara dele, nem se Deus abrir a janela do céu, isso vai acontecer o que você está falando, isso é impossível, a fome aqui está demais, a crise está tomando conta da cidade, aqui não sai nada, não entra nada. E a gente, que para quem sabe que o profeta liberou a palavra, aquele rapaz não acreditou na palavra que o profeta liberou, só que o profeta ainda falou assim para ele, ó, você vai ver tudo o que vai acontecer, o que eu falei, mas você também não vai tocar em nada, você só vai ver e acabou. E ficou um ponto de interrogação, como assim? Eu vou ver e não vou poder possuir nada, não vou desfrutar de nada. E aquele homem, quando o milagre aconteceu, quando a palavra do profeta foi liberada, que ela tinha uma palavra em andamento, aquilo aconteceu, ele não pôde usufruir de nada, porque ele zombou da palavra do profeta, ele não teve fé, ele não deu crédito, e ali ele foi pisoteado por uma multidão faminta, e ele não pôde desfrutar de nada. Aí você fica às vezes a gente fica pensando assim, para onde que esse homem foi? Será que ele foi salvo? Será que ele não foi salvo? Nem eu vou saber te responder, porque o céu é um lugar de surpresas, ninguém pode dizer quem está no céu e quem está no inferno, a gente só pode responder por nós mesmos. E nós que já reconhecemos Jesus como nosso Salvador, eu aprendi que você tem que ter certeza da sua salvação. Você não pode ter dúvida. Eu tenho dúvida. Acho que se eu for agora, acho que eu não vou. Não sei, eu tenho que... Querida, você tem que ter certeza da sua salvação. Você tem que viver com arrependimento. Você tem que viver reconhecendo que você está errado, que você falhou, que você precisa ir para os pés da cruz, que você precisa se arrepender. Você tem que ter certeza da sua salvação. Você não pode ter dúvida, porque eu também já tive, não sei, um tempo aí a minha liderança me instruiu. Olha só, você tem que ter certeza da tua salvação, meu querido. Você não pode ter dúvida. Você não pode ter incerteza. Você tem que ter certeza da sua salvação. Só que o evangelho é coisa tão simples, o evangelho de Jesus, de Deus, é tão simples, que parece que é um bicho de 7 cabeças, é algo que é muito difícil de levar, mas não é não. Só basta você se arrepender, para você ter esse crédito de vida eterna. Porque eu, como estou sempre na casa de recuperação, às vezes a gente vai conversar com alguém e a pessoa tem a coragem de falar para mim, pastor, o senhor não me leva a mão não, mas essa historinha que Jesus vai voltar, eu lembro quando eu nem andava direito, que Jesus vai voltar e não volta nada.
Porque nós, seres humanos, a gente tem aquele ditado do mundo, até me desculpe a expressão, que a gente paga para ver. Não é verdade? A gente paga para ver. Na maioria das coisas que a gente quebra a cara na nossa vida, a gente paga para ver aquilo acontecer. Isso não é diferente na vida de ninguém. Você sabe que você está fazendo alguma coisa errada, mas enquanto aquilo que você está fazendo errado está dando certo, tem algo que te impulsiona dentro de você continuar. Não, eu estou conseguindo, ninguém está percebendo, eu estou indo, eu estou crescendo, eu estou me destacando, mas eu estou indo desse jeito, não sei o que está acontecendo, Deus deve ter alguma coisa especial comigo, e você vai indo. Só que quando você começa a ter um entendimento da palavra, você sabe que um dia aquilo vai acabar na sua vida, aquilo vai vir à tona, algo vai acontecer na sua vida de hoje, não muito tarde, vai acontecer. Aí no dia que acontece, você fala assim: meu Deus, aconteceu comigo. É igual quando você sonha. Eu que já passei por uma vida muito difícil, me envolvi com muitas coisas erradas. Às vezes eu tenho algum tipo de sonho que você é alvejado por um monte de tiro. Você está dormindo numa boa, daqui a pouco você sonha que você foi alvejado por um monte de tiro. E o sonho é tão real que você começa a pensar assim: meu Deus, aconteceu comigo aquilo que eu tanto temia, tanto que falaram para mim não vir para esse lugar, tanto que falaram para mim não fazer esse tipo de coisa, tanto que falaram para mim não andar com essas pessoas, tanto que falaram, mas agora está acontecendo comigo, agora sou eu que vou morrer de tiro. Aí você acorda, aí você fala assim: meu Deus, é um sonho, obrigado, Senhor. Deve ser um despertamento, algum aviso, algum sinal que Deus está me dando. É aquilo muito real. Só que, não só em sonho, mas isso também acontece muito hoje na vida de muitas pessoas. O pai e a mãe falam, o pastor fala, o líder fala, a Bíblia te ensina, o Espírito Santo tenta te conduzir. Não faça isso, porque isso vai te trazer consequências horríveis para a sua vida. Mas na maioria das vezes, a gente vai e desobedece, e aquilo vem para a nossa vida. E isso atrapalha muito. Porque você imaginou, eu não sei se você, hoje eu estou falando muito de sonho, não sei se você já sonhou a respeito da salvação. A maioria das pessoas que eu converso sempre fala assim: meu Deus, eu sonhei que todo mundo foi arrebatado e eu entrei em desespero. Algumas pessoas têm algum tipo de visão, revelação, pessoas têm esses dons, que uma grande multidão sumiu, e enfim, o sinal, Deus mostrando algo para aquela pessoa, e aquela pessoa fica muito impactada ao ponto de querer transmitir isso para o maior número de pessoas possíveis, porque ela sabe que é um sinal de Deus. Agora, você já parou para pensar o que é você ficar de fora da salvação? Você já parou para pensar que tanto a renúncia, que tanto culto, que tanta ação social, que tanto evangelismo, que tanta coisa que você se disponibilizou, com tanto tempo que você entregou para o Senhor, e chegar naquele grande dia, nós ficarmos de fora? Vai ser uma coisa muito triste, mas também para aquele que passar vai ser algo de muita felicidade. Eu não fiz faculdade não, mas eu imagino uma pessoa que fez a faculdade, que ralou, que pediu dinheiro para lanchar, tinha dia que não tinha dinheiro de passagem, que tinha dia que dava vontade de desistir, talvez não tinha dinheiro para comprar todos os livros, passou o maior perrengue para terminar, mas no dia da formatura dela, ela pega aquele diploma e fala assim: estou aprovado. Porque mesmo na escola, quando eu tirava uma nota boa, eu ficava todo feliz. Caramba, passei, fui aprovado, eu consegui, eu avancei. Isso já é prazeroso. Agora imagine o prazer que você vai sentir quando você, naquele grande dia, você fala: meu, eu entrei no céu. Entrei no céu, meu irmão. Fui salvo. Eu fui salvo. Eu consegui. É como se fosse uma maratona muito difícil, e você conseguir concluir ela, e você ganhar aquela medalha, aquele troféu no final. Você fala: meu Deus, eu consegui.
Isso que nós devemos pensar, igreja. Nós devemos pensar nisso. Você pode ver, 99% do afastado da igreja, 99%, você pode começar a pregar para ele, falar do profeta Elias, falar do profeta tal, e se bobear, ele te dá aula de Bíblia ainda. Ele fala, olha só, e tem um detalhe aqui, se você incluir na tua pregação, eles te dão, eu tenho um colega meu que você fala para ele de Bíblia, ele me dá aula de Bíblia. Quando eu falo de salvação, ele fala, negão, fica quieto, deixa quieto. Não, salvação não dá para conversar agora não. Pastor, vocês já até sabem quem é. Conhece muito, conhecedor da palavra. Mas quando se fala de salvação, por quê? Porque é algo muito sério. É algo que não são todos que vão conquistar. E principalmente a igreja, ela tem que estar nessa sintonia, tem que estar vigilante para essa volta, para esse momento. Nós devemos estar vigilantes, porque vai ser um desprazer muito grande para nós. A gente está naquele grande dia, eu não sei como é que vai ser, como é que vai ser a situação, mas talvez pessoas que vão olhar para você e falar assim, caramba, tu fez tanta coisa, cara, você se doou tanto, você também ficou de fora. Por quê? Porque eu não tive capacidade para equilibrar as coisas. Eu não tive capacidade talvez eu tive até tempo, mas eu não consegui gerar o arrependimento de algumas coisas erradas que eu fiz no meio da minha caminhada. Eu não consegui perdoar, eu não consegui parar de roubar, eu não consegui parar de mentir, eu não consegui parar de um monte de coisa, e eu fui naquela esperança que Deus, ele ia olhar para mim pelo que ele fez, e não, você é diferente porque você fez muita coisa, não, vou ficar de fora. E esse é o dia do Senhor. Esse vai ser o dia mais importante, irmão. Esse vai ser o dia que vai separar aqueles que lutaram, aqueles que pelejaram, aqueles que foram perseverantes, aqueles que ficaram vigilantes, aqueles que ficaram com a sua lamparina acesa o tempo todo, ligado no movimento, ligado em o que está acontecendo em Israel, ligado em o que está acontecendo no mundo espiritual, para naquele grande dia ele não ficar de fora. Porque o que Deus tem feito na vida de muitas pessoas aqui é coisa extraordinária, eu vejo pela igreja. A igreja fez um aniversário agora de 8 anos, tem 8 anos que eu me converti. No primeiro ano que a igreja subiu para aquele prédio do Camurim, foi o ano que eu cheguei. Então tem 8 anos certinho que eu me converti. E eu tenho acompanhado, vendo o crescimento da Saranda da Terra, é coisa que Deus tem feito assim, que só quem vive, que tem noção de ver o tamanho do milagre que Ele tem feito na vida de muitas pessoas e do ministério. Como eu falei só um pouco do meu testemunho, olha só, imagine o que Deus tem feito na vida de tantas pessoas que vêm nesse lugar, tantas pessoas que ministram nesse altar. Vocês ouvem aí, vocês estão ouvindo mais tempo do que eu estou chegando agora, eu estava no Rio. Então Deus, Ele tem feito coisas extraordinárias, mas nós também devemos nos preparar para a volta dEle, porque eu tenho certeza que Ele vai, um dos prazeres uma das coisas que vai deixar Deus muito alegre é quando Ele vê uma igreja que está se preparando para Ele, porque nós somos a noiva, e a noiva tem que estar arrumada, adornada, preparada para receber o noivo. E como que nós estamos para receber o nosso noivo? Porque nós somos igreja. Qual tem sido a nossa dedicação? Buscando por quem? Buscando só pelo filho? Buscando pela esposa? Buscando pelo marido? Você tem buscado por você mesmo? Porque aqui só tem pessoas que já são conhecedores da palavra. Aqui tem pessoas que têm frequentado esse lugar, que têm ouvido diversos tipos de palavra, vários tipos de ministrações. Aqui no final fala para você crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento. É muito interessante falar sobre isso, porque
Se você crescer só na graça, você fica engraçado. Se você crescer só no conhecimento, a letra te mata. Porque você só acredita naquilo que está escrito, que você lê e ponto final. E se você crescer muito na graça, você já sabe como é que você fica engraçado. Você faz as pessoas rir, mas não se arrepender. E o verdadeiro propósito da minha e da sua vida hoje é você se arrepender. Porque o que era para Deus fazer de grande, de extraordinário, Ele já fez. Eu fico olhando para a minha vida e falo, meu Deus, olha só, agora Deus é tão perfeito, Deus ele é tão bondoso, Deus ele faz tantos milagres, que as coisas impossíveis começam a acontecer. Não tinha possibilidade nenhuma de eu ser um pai, de eu ser um filho, de eu ser um responsável por um lar, muito menos de ser um pastor, muito menos de estar pregando aqui para vocês. E pela uma atitude que eu tomei, em busca da minha salvação, em busca de algo para mim, Deus ele começou a acrescentar algumas coisas na minha vida. E hoje eu estou muito feliz porque o meu irmão caçula, olhando a minha atitude, falou assim, vem cá. O meu irmão tomou uma atitude de mudança. Ele foi para outro lugar. E eu vejo que a vida dele está tendo transformação. Então eu vou para lá também, porque aquilo vai fazer mal bem para mim, não vai fazer mal. Aí ele veio, se eu não me engano, vai fazer 2 anos que meu irmão está morando em Angra dos Reis. Um tempo ele morou comigo na Monsuaba, o Biel. E depois eu fui para o Rio. E agora eu retornei. E pelo meu sentimento de irmão, né? Poxa, Gabriel, aluga uma kitnet, vai morar sozinho. Poxa, tudo direitinho para você. Só que todo momento Deus, olha só, eu estou trabalhando, não se meta e não coloque sentimento de irmão, porque quem está com ele sou eu. E se eu fiz na sua vida, por que eu não posso fazer na dele? Porque às vezes a gente entra com sentimento, a gente descarta o poder de Deus na vida das pessoas, sabia? E eu sempre equilibrando a minha mãe e meu pai, que nunca aceita. Aí agora chegou o momento dele ser honrado. O caçula da família, com tanta batalha, com tanto questionamento do nosso próprio pai, agora ele conseguiu ser abençoado, vai viajar para a Europa, conseguiu algo que aos olhos humanos, para a nossa situação, é impossível de acontecer, mas Deus honrou ele, entendeu? E agora ele foi, eu falei, agora você vai lá na casa do nosso pai, lançar essa semente lá, porque o meu pai vai perguntar, cada centavo, o que ele fez para ele comprar essa passagem? Porque meu pai é natural, ele vai para o calculadora logo, meu filho, o que você arrumou, como que foi? E ele vai ter que falar que é o poder de Deus, ele vai ter que lançar essa semente lá. Só que só Deus faz essas coisas. Uma grande vitória para mim, fico muito feliz, mas o principal ele não pode esquecer, que ele precisa ser salvo. Porque o poder, o milagre, Deus está fazendo, mas agora ele precisa se preparar para a volta dele. Porque talvez ele pode estar lá na Europa, lá em Portugal, mas ele não pode perder o foco. Ele não pode esquecer do plano de salvação de Deus sobre a vida dele. Porque às vezes, até um milagre que acontece na nossa vida, se você não souber equilibrar, você pode se perder. Talvez algumas coisas que acontecem na nossa vida, se você não souber equilibrar, é até bênção, mas você pode perder. E não perder aquela bênção, mas perder a sua salvação. Porque a palavra hoje está falando sobre isso, salvação. Gente, o mundo espiritual é real. A apóstola fala muito isso, e os pregadores que sobem em cima desses altares. O mundo espiritual é real. E existe o céu e o inferno. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja ainda, mas ainda não conseguiram assimilar e não conseguiram ter uma certeza. Será? A dúvida entra dentro do teu coração. E isso é coisa muito séria. Porque depois, o Espírito Santo, ele vai ser retirado da terra. Hoje está difícil, né? A geração que a gente está vivendo, a imoralidade sexual tão avançada, né? Hoje, a televisão, enfim,
as redes sociais, as coisas estão muito evoluídas para o lado do mal. Eu entendo essa geração que a gente está vivendo, muito difícil, principalmente para jovens. Mas só que você tem que entender, meu querido, que há um propósito de Deus para a humanidade. Há um propósito de Deus para essa geração também. E nós não podemos esquecer isso nunca, 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 nunca. Se possível, todo momento, você entender que Jesus está voltando, que nós precisamos buscar a nossa salvação, que nós precisamos andar nas ruas de ouro, que nós precisamos chegar naquele lugar que tem preparado para mim e para você. Bens materiais nessa terra é muito bacana, eu quero usufruir de todos que eu puder, mas eu nunca posso esquecer que quando eu levantei a minha mão para o alto um dia e falei assim: Senhor, eu te reconheço como o único e suficiente Salvador da minha vida. A gente ainda fala aqui, ó, escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, que eu serei do Senhor e de mais ninguém. Só que os anos vão se passando, as funções vão vindo, as tarefas vão aumentando, os problemas vão aumentando, a geração vai sendo modificada, vai ficando cada vez mais difícil, e a gente começa a priorizar muita coisa, mas esquece do plano principal: ser salvo, entrar no céu. Você imagine aí uma pessoa que você sempre admirou, uma pessoa que você sempre olhou com um olhar de uma pessoa que sempre foi de Deus, e naquele grande dia essa pessoa ficar de fora. Você vai ficar chocado, não é? Então, mas começa a olhar para essa pessoa como se fosse você, porque a partir do momento que você tomou uma atitude de se converter, de reconhecer o Senhor como seu Salvador, tem pessoas te observando e talvez você nem viu. Tem pessoas olhando para a tua conduta e talvez você nem viu. Tem pessoas olhando para a tua vida, se espelhando em você, pegando força no seu testemunho, pegando força na sua atitude que você tomou de mudança de comportamento, mas nem você conseguiu perceber. E essa pessoa naquele grande dia vê você ficando de fora, meu querido. Vai ser muito triste. E como Paulo, ele deixou para nós, se você for ver lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 6. Olha o que Paulo disse: quanto a mim, a hora já chegou de o ser crucificado, e já é tempo de deixar essa vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé, e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio, o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Aí você vê Paulo, apóstolo Paulo já deveria ter vivido tanta coisa na vida aqui, e ele chega um momento da vida dele que ele fala que cheguei até o fim dessa carreira, cheguei até o fim dessa corrida, agora eu vou receber a recompensa que eu tive, a recompensa que eu mereço. E ele já estava ciente, ele tinha convicção da salvação dele, algo que eu e você temos que ter. Ou você quer ir para aquele grande dia com dúvidas? Você já tem que ir para o seu julgamento, meu querido, tendo certeza que você vai entrar no céu. Você não pode ir para um julgamento com dúvidas. Na hora vamos ver o que vai acontecer, querido. A pior coisa que tem é quando a pessoa não se prepara para o julgamento. Eu já fui julgado, eu sei como é que é. E eu me dei mal, porque quando eu sentei na cadeira, o juiz falou só assim, ó: vem com a sua mentira que eu já sei da verdade. Porque ele já sabia que o depoimento ia ser mentiroso. Sabe o que aconteceu? As testemunhas que foram lá para tentar me ajudar,
quase saíram de lá presa. Porque a gente monta uma história, né? Eu falei, não, eu tenho que sair desse lugar, eu não posso ficar preso. Arruma 2 testemunhas de acusação, arruma testemunha para mentir a meu favor. Você arruma. Só que o juiz já falou assim, ó, você veio preparado? Eu vim preparado. Só que ele falou, já fala a sua mentira que eu já sei da verdade todinha. E eu ainda paguei para ver, falei a mentira. Aí a pena só aumentou mais um pouquinho. Aí no final eu fiquei sabendo, se eu tivesse confessado, se eu tivesse cooperado com a justiça, a pena seria melhor. Só que eu não conhecia a palavra, né? Mas se eu tivesse conhecido a palavra, eu ia lembrar logo daquele versículo: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, aquele que encobre nunca prosperará. E eu me dei mal. Então, querido, o dia do seu julgamento, o dia do meu julgamento, o dia do nosso julgamento, você tem que estar preparado. Preparado com a verdade. Não preparado com um jeitinho. Você tem que ter convicção. Como Paulo disse aqui, ó. Eu vou receber minha medalha. Eu cheguei até o final da corrida. Eu renunciei tanta coisa. Porque Paulo, imagine apóstolo Paulo ficando de fora. Imagina aí. Não diz aqui para onde que ele foi. Não vou dizer, mas aí pastor, ele foi para o céu? Tudo indica, ele tinha certeza. Certeza ele tinha. Mas imagine tudo que esse homem fez, tudo que esse homem passou e ficar de fora. Ia ficar meio complicado, né? Caramba, Paulo ficou de fora? Não, ele tinha certeza. Ele tinha certeza que ele abriu mão de muita coisa para fazer muita coisa para Deus. Ele abriu mão de tanta coisa que ele tinha. Ele abriu mão até de casamento, ele abriu mão de tanta coisa para fazer as coisas do Senhor. Mas ele falou assim, ó, eu vou até o final, mas eu quero meu prêmio, eu quero a minha vitória. Porque esse prêmio, essa vitória é dado para quem tem uma vida correta. Pastor, mas então Paulo não pecou. Paulo era irrepreensível, Paulo era o cara. Querido, se você começar a ler, você vai ver que ele mesmo disse um momento. Ele falou, meu Deus, o que eu tenho que fazer eu não faço, mas o que eu não tenho que fazer eu já estou praticando. Ali ele estava se cobrando, ele estava falando com Deus, como é que pode eu fazer o errado e não conseguir fazer o certo? Mas ele estava ele mesmo se policiando, se cobrando, questionando as atitudes que ele estava tomando. Só que se você continuar lendo, você vai ver que mais lá na frente ele já estava falando assim, ó, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas estão mudando. Pregar é muito bom, evangelizar é muito bom, cantar, louvar, tocar, dançar, tudo é muito bom. Também faz parte do reino. Mas, querido, nunca esqueça do plano principal do Senhor Jesus sobre a mim e sobre a sua vida. Ser salvo. A coroa da vida. O principal. Imagine você, quietinho no seu canto, uma pessoa que apareceu até pouco para tanta gente, mas você pode conquistar algo que muita gente não vai conquistar. Só que a paciência do Senhor, ela te dá a oportunidade de você, todos os dias, todos os segundos e minutos, reconhecer que você precisa se arrepender. Arrependimento, querido. Arrependimento é tudo, é a chave. É você reconhecer. Só que às vezes o orgulho, eu entendo também, o orgulho, o eu, tanta coisa que nos impede de se arrepender. Tantas as coisas que nos impedem de reconhecer o Senhor e dizer assim, Senhor, eu quero ir para o céu, eu quero a salvação. Não importa se eu vou passar uma vergonha, não importa se eu vou ter que expor algo, não importa o que eu vou passar, mas eu preciso entrar no céu. Sabia que tem muita gente que vai deixar de entrar no céu porque não teve coragem de expor determinadas atitudes que tomou na sua carreira? Que ela já
colocou na mente dela que aquilo ali não vai impedir ela de entrar no céu. Só se ela começar a ler a Bíblia, ela vai ver que vai impedir sim. Só que a paciência de Deus, ela te dá essa oportunidade de você se arrepender. Fala aí, qual que vai ser mais vergonhoso? Ficar de fora da salvação ou confessar um pecado? Qual que vai ser mais vergonhoso? Porque a Bíblia fala, ó, nem os maldizentes, nem os adúlteros, os roubadores, os bêbados, afeminados, sodomitas e assim vai afora, não herdarão o reino dos céus. Isso foi o que eu lembrei de falar aqui. Tem mais. E às vezes a gente se inclui num desses daí. E o tempo vai se passando, e nós vamos crescendo, mas crescendo com anomalia. O que é crescer com anomalia? É crescer pulando etapa. Vai crescendo, com anomalia dentro de você. Só que um dia, aquilo que não foi tratado, vai ter que ser tratado. Se você reconhecer e se arrepender. Porque quando a pessoa não se arrepende e não confessa, não entende que é um plano de salvação, ela vai carregando isso para o resto da sua vida aqui nessa terra. Só que hoje, o que o Senhor tocou no meu coração para ministrar para a igreja é isso: arrependimento. Querido, é céu, é salvação, é você conseguir a sua coroa. Talvez você tenha sua família linda, eu tenho minha família linda, eu tenho tudo que um homem hoje precisa para ele ter paz. Eu tenho paz dentro da minha casa, mas eu tenho que entender que eu não posso somente ter essa paz dentro da minha casa. Eu tenho que ter a paz fora da minha casa. Eu tenho que ter a paz no meu trabalho. Eu tenho que ter a paz nos lugares que eu frequento. Eu tenho que ter a paz em todos os lugares aonde que eu vá. Porque eu tenho que ser uma referência. Para quem quer ir para o céu, eu tenho que transmitir paz em qualquer lugar que eu vá. Porque se eu quero ser diferente, se eu quero alcançar minha salvação, e querido, Deus é tão perfeito, se você buscar a tua salvação, automaticamente você vai fazer a diferença. Porque olha só, imagine uma pessoa que está focando somente a salvação. Essa pessoa vai ser educada, essa pessoa vai deixar o amor de Deus entrar na vida dela, essa pessoa vai ser usada pelo Espírito Santo. Essa pessoa vai ser próspera, essa pessoa vai avançar, vai prosperar, vai conquistar, porque ela está em busca de salvação. E quando você está em busca de salvação, é porque você está em busca de santificação. E se você está em busca de santificação, você está em busca de princípio. E se você cumpre os princípios, você vai colher consequências dos seus princípios. Isso aí é fato. Não é só a pessoa, não, eu vou só buscar a salvação e não quero mais saber de nada. Meu negócio é só salvação. Vou me trancar, vou para um lugar deserto e vou ficar ali, ó, só esperando a volta de Jesus. Não, querido, não. Você vai ter que passar pelas tribulações, você vai passar pelos momentos difíceis, você vai ter que passar pelas escassez, você vai ter que passar pelas enfermidades, você vai ter que passar por isso tudo, mas focado na sua salvação. Porque é questão de segundos e de minutos para a gente chutar tudo para o alto. Uma simples discussão, você joga a sua salvação embora. Uma simples mensagem, você acaba com a sua salvação. Um simples site, você acaba com a sua salvação. Uma simples atitude, você acaba com a sua salvação. Naquele momento ali. Só que a gente não sabe qual vai ser a volta dele, como é que vai ser. Bom seria que se Jesus voltasse naquele momento, né, que a gente vem aqui na frente, né, que aquela palavra entra dentro do teu coração assim, ó, igual uma flecha, entra dentro do teu coração, aquilo já te começa a te constranger, você fala, meu Deus, eu não sou crente não, eu estou fora, o negócio é ir para o céu, estou vindo para a igreja, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, o negócio é ir para o céu, ó, Deus tem pressa. Aí seria bom que se ele voltasse nesse momento, né? Mas o problema é quando ele volta no problema do estresse, na hora do problema, na hora do nosso temperamento, na hora que a nossa personalidade aflora.
Mas aí é a hora que você também tem que estar vigilante. É a hora que você tem que estar centrado, é a hora que você tem que estar focado, é a hora que você tem que estar concentrado, é a hora que você tem que estar somente olhando para um alvo só. Não, Senhor, olha só, eu preciso, é mais importante do que esse negócio aqui. O negócio é minha salvação. A pessoa não vai nem conseguir entender. Não, é mais importante do que eu quero fazer, é minha salvação. Eu preciso ter uma vida com Deus, eu preciso ir para o céu, eu preciso alcançar essa coroa, eu preciso fazer a diferença. É muito acima de sentimento, querido. É muito acima de que a gente fica sentindo. Porque hoje tem muitas pessoas que talvez vão passar por situações que talvez aquilo vai te impedir de chegar no propósito de Deus por causa de sentimentos. São tantas coisas envolvidas. São tantas coisas que faz você errar por causa de um sentimento. Eu não posso me corromper por causa da minha própria família, olha só. Senão eu perco a minha salvação. E a minha esposa é a mesma coisa. Ela não pode perder a salvação dela, o plano de salvação que Deus tem na vida dela por causa de mim, não. Se eu não quero, e ela quer, ela vai obedecer o Senhor. Se eu quero, se ela não quer, eu vou ter que obedecer o Senhor. As minhas filhas a mesma coisa. Eu não posso colocar o sentimento, eu não posso. Eu tenho que entender que a salvação, ela foi explicada, ela é individual. Poderia ser diferente, né? Poderia eu pegar a responsabilidade e falar, não, olha só, eu como sou o sacerdote, eu sou o cabeça, né, direcionado pelo Espírito Santo, por Cristo, na minha casa, eu vou pagar o preço, eu vou me santificar, e toda a minha casa vai entrar no céu. Poderia ser assim, né? Alguns casos, outros não, senão ia todo mundo para o inferno. Poderia ser, mas não. É individual, meu querido. É você e o Senhor. É você e o Senhor. Você e Ele, face a face. Ele vai dizer se você vai ou se você não vai. Tomara a Deus, em nome de Jesus, que você nunca não escute aquilo, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Mas Senhor, eu preguei, mas Senhor, eu evangelizei, mas Senhor, eu fiz tanta coisa, eu renunciei tanta coisa, eu fui em tantas vigílias, eu nunca faltei um culto, eu sempre fiz, eu sempre me doei. Querido, eu não te conheço. Querido não, maldito. Querido é quando ele quer aprovar a pessoa. E isso vai ser muito triste. E a gente às vezes esquece disso, amados. A gente esquece disso. Fazer missões, viajar, é muito bacana, todo mundo quer viver isso. Mas todas as vezes que você for abençoado, em todos os lugares que você colocar a planta dos seus pés, não esqueça que você tem um destino, você tem um foco, você tem uma meta, você tem um caminho, e esse caminho é céu, é eternidade, é vida eterna. Como eu falei no início, quando Cristo retornar, meus amados, o que nós somos, será muito mais importante do que a gente faz. Grave isso. O que nós somos será muito mais importante do que a gente faz. Não adianta você fazer muita coisa, só que você não ser aquilo que Deus quer que você seja. Não adianta. Posso ser o amigo mais íntimo do apóstolo Luciano e da apóstola Alba. Posso ser o amigo mais íntimo de todos os pastores que têm ministrado aqui nesse altar. Posso ser o cara, o Batman, o cara mais ágil do momento. Mas, querido, se eu não for aquilo que Deus planejou para mim ser, eu vou ficar de fora.
infelizmente, perdi maior tempão, não ganhei. Porque quando você está aqui, parece que você está perdendo tempo, você está ganhando, porque você está em rumo à salvação. Agora, se você chegar naquele grande dia e não conseguir pegar a coroa, pegar a medalha do final da maratona, você vai poder falar assim, perdi maior tempão mesmo. Fiquei ali, fui, aconteci, debaixo de chuva, enfrentei a chuva, enfrentei o ônibus, enfrentei o calor. Tinha dia que não tinha dinheiro, dava meu jeito, pedia até emprestado. Agora, olha só, fiquei de fora. Muito difícil. Mas nunca esqueça que a paciência de Deus é a sua oportunidade. É a sua oportunidade. A misericórdia. Todos os cultos, sendo ministrado uma palavra. Você está escutando um louvor, está falando de arrependimento. Você vai ali você vai no outro ministério, fala sobre salvação. Você vem aqui na Saranda da Terra, fala sobre arrependimento. Você vai na casa de recuperação, fala sobre salvação. Você vai para o YouTube, você vai para o Facebook, você vai para o Instagram, você vai para a rede social e tem falado de salvação, que a vida do Senhor está próxima. Você liga os noticiários, já está ouvindo falar aí. A qual vai ser a capital agora de Israel? Ele está voltando. Talvez não seja nem na nossa geração, sabia? Talvez, não sei, pode ser daqui a pouco. Talvez não seja nem na nossa geração, talvez nem na geração dos nossos netos, nem dos nossos bisnetos, mas que ele vai voltar, ele vai. Você tem que entender que vai. Vai voltar e a gente tem que estar preparado, adornado, arrumado. Imagine você chegar num casamento e pegar sua noiva toda suja, toda requenguela, toda fedida. Imagine aí, você que já casou, você que vai casar ainda. Você se arruma todinho, né? Bota aquele negócio lá, aquele colete à prova de bala, ruim pra caramba, aquela gravata enforcando, sapato apertando o dedo, suando pra caramba debaixo daquele negócio, um nervoso danando. Né, Anderson? Aí você se prepara todinho, aí arruma aquele carro bonitão para a noiva chegar na porta da igreja, do lugar onde for. Aí sai a noiva de dentro do carro. Você olha assim, dá até vontade de sair correndo. Toda requenguela, toda suja, toda estranha, cabelo todo desarrumado, roupa toda rasgada. Dá aquele sorriso, tem só o Ronaldinho Gaúcho no time. Fala aí. Machucada ainda, querendo sair de campo. Aí dá aquele sorriso para você assim, ó, ai meu amor, vim casar contigo. E aí, noivo, o que tu faz, noivo? Você abraça a noiva, vai para a lua de mel? Vai desistir na hora, pô. O pastor ainda não liberou a benção, né? Dá para desistir ainda. Então é mais ou menos assim. Nós somos a noiva. Cristo vai vir buscar a noiva. E quando ele chegar, como é que ele vai encontrar a noiva? Na balada? Na televisão? Na murmuração? Enfim, a gente já sabe isso tudo. Como que ele vai encontrar a noiva? Adormecida? Dormindo? Na preguiça? Como? Tem que encontrar arrumada, meu querido, perfumada, roupa impecável, sem mancha, sem rastro, tudo preparado para receber o noivo naquele grande dia. E isso a gente esquece. É muita palavra, é muita informação, muita coisa que a gente fica pegando e querendo. Mas o principal propósito de eu e você estarmos aqui hoje não é somente de ouvir uma palavra, de montar mais uma pregação, de fui no culto, dever cumprido. Não. É muito mais do que isso. É muito mais. E Deus tem me incomodado com essa palavra já tem um tempo. Porque a gente vai vivendo, passei 1 ano em Belfor Roxo. Uma transferência muito radical. Você não tem noção. O que é você morar na Monsuaba, abrir sua janela, ver o marzão,
e daqui a pouco você abre a sua janela e vê 7 foiçadas, não sei o que do carrapato, não sei o que do Shangri-La Barro, Shangri-La Torre, Shangri-La não sei o que. Você não tem noção não, querido. Você não tem noção que você tem que ficar com a casa toda trancada, senão já era, tem que toda hora passar pano, não sei de onde que vem tanta poeira. Não sei, acho que lá cai do céu, não sai nem da poeira do chão, irmão. Cai do céu a poeira. Não tem, quem é de lá sabe que o negócio é esquisito. Eu levei o evangelista Emanuel quarta-feira passada lá, que a gente foi graduar as crianças lá no projeto. Quando a gente atravessou a Ponte Branca ali, Luizinho, entre o Farrula e Nova Aurora, ele falou assim: pastor, estou na Síria. Aqui é a Síria, Haiti, não, é parecido com esse lugar. Caiu uma bomba aqui, não reformaram até hoje. Falei, que isso, cara? Ele falou, caramba, que isso? Aí ele falou, aí ó, criança, não tem nada para fazer, não tem nada. Aí eu poderia chegar para Deus, né? Aí Deus, aí, fiquei um ano aqui em Nova Aurora, pô. Fiquei um ano aqui em Heliópolis. Olha só que peleja, olha quanta poeira que eu comi. Olha só, tanta ação social que nós fizemos aqui. Mas se eu não estiver preparado para a volta dele, querido, não tem ação social, não tem nada que vai fazer ele mudar de ideia e me dar a oportunidade. Nada. Nada. Isso não vai valer absolutamente de nada para Deus. Ele vai falar, filho, beleza, fez muita coisa, mas eu não estou preocupado com o que você fez, não. Eu estou preocupado com o comportamento que eu coloquei para você tomar, e você não tomou esse comportamento. Então, infelizmente, apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. E eu vou questionar? Não vai ter como nem questionar, meu amado. Então, essa palavra que você tem que colocar no teu coração, arrependimento. O que eu estou fazendo para me arrepender? Eu preciso ir para a cruz. Essa é a noite de oportunidade. É noite de salvação, como todos os dias, é manhã de salvação, é tarde de salvação, é noite de salvação, é madrugada de salvação, todo momento é momento de salvação, todo momento é momento de arrependimento. Querido, não interessa o que você passou, o que você fez, o que você causou a alguma pessoa, o dano que você cometeu. Talvez você já esteja colhendo isso que você fez, mas olha só, a salvação é você e Deus. Talvez algumas coisas que a gente poderia usufruir na nossa vida, talvez não vai mais acontecer na nossa vida pelas nossas atitudes e nossas escolhas erradas. Isso que a gente precisa entender. Talvez algumas escolhas erradas que a gente teve, algumas atitudes erradas que nós tomamos no passado, talvez não dê para você hoje viver aquilo que você sempre almejou viver. Porque o que se queixa o homem dos seus próprios pecados? Se hoje você está passando por uma casa de recuperação, se hoje você está passando por uma enfermidade, se hoje você não consegue alcançar aquilo que você sempre desejou, querido, não se preocupe, talvez foram algumas escolhas erradas que você tomou lá atrás. Só que olha só, isso não te impede de ser salvo, não. Isso que é o mais importante. Não te impede. Talvez pode ser uma pessoa que não tem mais nada na vida, nada. Não tem mais nada na vida, não tem mais nada para perder, já perdeu tudo que era para perder. Mas ela ainda não perdeu a oportunidade. Se ela tiver com fôlego de vida, ela ainda tem a oportunidade de salvação. Isso que é importante, para você ver como é que Deus ele é maravilhoso e perfeito, misericordioso, bondoso, é longânimo. Você pode perder tudo, até tua identidade, meu irmão. O diabo pode te colocar até outra identidade, mas se você se arrepender, se você entender o plano de salvação na sua vida, você tem a oportunidade de ser salvo. Olha só, que privilégio que eu e você temos. E nessa noite Deus está falando comigo e contigo. Só depende de você. Vocês estão envolvidos com tantas coisas, você está envolvido com tanta coisa, mas e aí? Mas eu quero saber, eu e você, como é que está a nossa intimidade? Salvação? Está preparado? Está me esperando? Está vigilante? É isso que Ele quer. Aí você fala assim, Senhor, é verdade, tanta coisa, tantas coisas passando.
Sabe que isso saiu um pouco fora da minha vida? Sabe que isso saiu um pouco fora? Porque a gente se prepara para tanta coisa. A gente se prepara para competir, a gente se prepara para trazer uma palavra, a gente se prepara para sair de casa, a gente se prepara para vir para o culto, a gente se prepara para viajar, a gente se prepara para trabalhar no outro dia, a gente se prepara para dormir, a gente se prepara para um monte de coisa na nossa vida. Mas às vezes o principal preparo que ele tem que ser colocado em prática todos os dias é para a volta do Senhor. Esse que é o principal preparo. Independente se você está em casa, independente se você está dentro da igreja, porque o Senhor, ele não diz quando que ele vai vir, meu amigo. Ele não diz a hora, ele não diz o momento, ele não diz o mês, o ano, não diz o milênio, não diz. Então pode ser de surpresa, e você tem que estar preparado. Nós não podemos ficar de fora dessa grande festa, nós não podemos ficar de fora desse grande privilégio. Você imagina que felicidade que você... E vai ser algo que você vai ficar tão... Imagine que felicidade você conseguir essa medalha. É muito mais do que uma Copa do Mundo, é muito mais do que uma medalha de campeão mundial, é muito mais do que uma medalha de ouro numas Olimpíadas, é muito mais do que você passar na universidade mais difícil do mundo, é muito mais do que qualquer prêmio, meu querido. É o prêmio que tem pessoas que foram campeão mundial não vai conseguir ter, e você vai. É o prêmio que teve pessoas que conseguiram levantar uma taça de Copa do Mundo, mas você vai conseguir também levantar uma medalha de salvação, uma coroa. E ninguém vai, e talvez pessoas que vivenciaram esse momento tão, né, um momento tão festejado, né, tão prazeroso. Você vê que pessoas, quando elas são campeões, reconhecidas pelo mundo todo, você vê que aquela pessoa, ela fica na mídia, aquela pessoa fica famosa, aquela pessoa fica com dinheiro, aquela pessoa, né, tantas coisas que são benefício para ela. Agora você imagine você levantar o melhor troféu, a maior medalha, a maior conquista da humanidade, meu querido, que é o plano de salvação. Já parou para imaginar o que é isso? Porque está sendo fácil? Fala a verdade, está sendo fácil? Não está. E tem dia que você se pergunta, será? Será que vai dar para ir para o céu? Está difícil, né? Às vezes você até vê nas redes sociais, como que vai para o céu desse jeito? Aí sempre bota uma piadinha e tal. Querido, tem que ter certeza. O apóstolo Paulo falou, tem certeza. Aqui, ó. Ele falou no versículo 6, ó. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar essa vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que esperam com amor a sua vinda. O cara tinha certeza, meu irmão, para onde que ele estava indo. Ele tinha certeza que ele ia conseguir aquele prêmio. Querido, se você tem andado com a dúvida na sua mente, se você ainda tem questionado algumas coisas em relação a isso aí, será que eu vou, será que eu não vou, está muito difícil. Aí às vezes o diabo sopra na tua mente assim, também ninguém vai não, filho, está todo mundo igual a você, pô. Está todo mundo corrompido já, essa geração aí, ó. É tudo blá, blá, blá. Vai ficar um montão, vai ficar até a igreja, vai ficar pastor, vai ficar todo mundo aí, ó. Você está pensando que você buscar santidade sozinho, você vai arrumar alguma coisa? O diabo sopra assim na tua mente. Fala assim, ó, é como se fosse assim, ó, vai nesse bolo aí também. Mas não, querido, é individual. É individual. Fala assim, não, eu não aceito. Eu quero ter certeza. Eu tenho certeza. Poxa, pastor, mas como é que eu vou ter certeza disso tudo aí? Difícil pra caramba entrar no céu, querido. Difícil. A palavra está dizendo, se arrepende. Reconheça os teus erros. Reconheça que o teu temperamento tem que mudar. Reconheça que o teu linguajar tem que mudar. Reconheça que os ambientes que você frequenta tem que mudar.
Reconheça que, o seu meio de comunicação tem que mudar. Reconheça. Eu estou vivenciando um momento muito, muito, muito bom e está sendo uma experiência muito boa, que eu que fiz Casados para Sempre, eu acho que, isso eu vou dar até um testemunho um dia, mas eu vou dar aqui para a igreja também. Hoje vai fazer uns 6 meses, né, Cíntia, que a gente divide o mesmo telefone. Tem coragem? Tem mais tempo, né? Vai fazer quase um ano. A gente está dividindo o mesmo telefone, pastora Astati. Isso poderia ser uma liçãozinha, né? A gente está dividindo o mesmo telefone, já tem quase um ano. Querido, você não sabe como é que faz bem isso. Só que olha só, eu entendo também que vai chegar um momento que ela vai ter o dela e eu vou ter o meu. E vai ter que continuar sendo bênção. Mas hoje eu tenho certeza que tem muita gente que não pode deixar o telefone perto de ninguém em nenhum momento, senão vai dar ruim, vão descobrir tua verdadeira identidade. E é isso, meu querido, é um ano dividindo o mesmo telefone. Às vezes o pessoal do Ministério de Dança, o pessoal aí chama, oi pastor, eu falo, aí Cíntia, oi fulano, olha aí. Às vezes eu visualizo, não falo com ela, ela fica brava comigo. Aí, tá querendo falar comigo, você não avisou nada, esqueci. Mas tem sido bênção, sabia? Porque ela vê tudo que eu vejo tudo que ela vê. E hoje tem alguns casais que poderiam fazer essa lição aí, ia ser bacana, ou então ia colocar as coisas no lugar. Mas olha só, isso aqui não pode impedir a minha salvação. Eu não posso viver como foi ministrado aqui hoje, uma religiosidade. E outra coisa, vai chegar um momento que ela vai ter o dela, eu vou ter o meu, querido, e tem que continuar a mesma postura, tem que continuar o mesmo vigor, tem que continuar o mesmo propósito. Que isso? Olha só, eu tenho que continuar, é salvação, meu irmão. Que isso? Eu não posso deixar esse negocinho aqui me dominar, não. Eu não posso, é salvação. É muito mais do que a fidelidade dentro do meu casamento, é muito mais do que isso. É a minha fidelidade com Deus, é meu relacionamento com o Espírito Santo. É muito mais. Eu não posso ficar com medo de errar, independente se for um aparelho ou em outra situação. Eu não posso ficar com medo disso, pensando somente na minha esposa. Eu tenho que pensar nisso, pensando no meu plano de salvação. Eu tenho que dizimar, não, eu tenho que dizimar, porque a minha liderança tem que saber que eu dizimo. Não, querido, eu não posso fazer isso, porque eu tenho que dizimar, porque eu entendo que é o meu princípio de Deus. Eu tenho que ofertar, não, eu tenho que ofertar porque todo mundo tem que ver ofertando. Não, querido, você tem que ofertar, não é para ninguém ver você ofertando, não. Você tem que ofertar porque quem vai colher a semente é você. Eu preciso primiciar, eu preciso ir lá, o apóstolo precisa botar a mão na minha cabeça, todo mundo tem que ver que eu primicio. Não, querido, é princípio. Você não precisa fazer isso para ninguém ver o que você está fazendo. Você tem que entender que aquilo ali é mandamento bíblico e ponto final, acabou. É isso que nós devemos viver. É muito mais do que você fazer aquilo para que alguém veja você fazendo. É você fazer aquilo entendendo que não, é Deus que me ensina a fazer isso aqui. Eu não vou fazer isso porque aí se torna o quê? Religiosidade. Porque aí entra aquela palavra, Deus ele me vê como eu sou, não pelo que eu faço. Porque ele vai olhar o seu coração, ele vai olhar a sua intenção interior. Porque intenção exterior é fácil de fazer. Teatro é muito fácil fazer. Mas e o que está dentro de nós? Porque às vezes a gente vai pegar uma doação. Eu voltei para Angra e eu pego muita doação, porque eu sou muito pidão mesmo. Já fui no Senai, esse ano não teve aquela doação do Senai, por causa da violência em Angra. Olha só, perdemos uma bênção para a casa de recuperação, porque a moça falou assim, pastor Daniel, a violência está tão grande em Angra que esse ano nós fizemos uma reunião e o conselho não permitiu que a gente colocasse os alunos para pedir alimento. Aí eu falei, eu como igreja e a violência aumentando.
Falei, aí, tá vendo? Respinga em todo mundo. E eu, pensando naquilo, eu falei, meu Deus, eu não posso viver uma religiosidade. Nós precisamos fazer algo para que isso seja derrotado, porque a gente entende que isso é uma guerra espiritual. E o que eu tenho feito como igreja? Nada. O que eu tenho feito? Nada. O que eu tenho me dedicado? Nada. Aí as coisas começam a ser travadas, e o reino das trevas começa a tomar território, e nós não podemos admitir isso sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério, sobre a sociedade que a gente vive. Entendemos que o mundo jaz do maligno, mas você não pode também cruzar o braço e falar assim, ó, já era, o mundo jaz do maligno, não adianta, tem muita coisa para fazer não, irmão. A palavra de Deus mesmo diz, o mundo jaz do maligno, não vai ser você que vai resolver não, a situação não. Agora é cada um por si, Deus por todos. Não, negativo. Ainda tem um povo que não se curvou diante da sociedade, diante do pecado, diante do inferno. Ainda existem os remanescentes, ainda existem pessoas de propósito, ainda existem pessoas que querem avançar, ainda existem pessoas que conseguem equilibrar o seu ministério, conseguem equilibrar a sua salvação, conseguem equilibrar os seus projetos. Ainda existem pessoas. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que estão com esses projetos, que têm esse tipo de pensamento. Talvez, pastor, antes de eu entrar aqui eu até não tinha não, mas eu ouvi essa palavra e eu estou começando a querer ter. Está começando a gerar dentro de mim aqui algo que se chama arrependimento. Eu tenho feito tanta coisa, eu tenho passando por tanta luta, mas o principal eu tenho esquecido, que é o quê? É me arrepender e é falar, Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Da mesma forma, quando você reconheceu Jesus pela primeira vez, escreve meu nome no livro da vida, Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu sou seu e de mais ninguém. E você ali com o seu joelho dobrado, mão direita levantada para o alto, falando aqui, ó Senhor, eu estou entregando a minha vida. O Senhor, ele está com saudade de você fazer isso de novo. Ele está com saudade, porque ali ele viu uma verdadeira entrega, ali ele viu um verdadeiro arrependimento. Independente se você é líder, se você é o que for, se você tem título, não esqueça disso não. Salvação, querido. Não deixa isso te dominar não, porque te domina o tempo. O tempo ele te domina. Você fala assim, não, mas já tem tanto tempo, eu não preciso mais passar por isso. Não, precisa sim, querido. Precisa sim. Faça como Davi, o segundo coração de Deus, arrependimento, ó. Vim para a cruz, fala, é verdade, Senhor, vou acabar ficando de fora desse plano, tanta coisa envolvida, tanto sentimento, tantas coisas que tem tentado me parar, tô até me sentindo bem, mas estou fazendo as coisas, tenho avançado, tenho crescido, mas e a salvação? O verdadeiro propósito? Para onde que eu vou? Aonde eu irei, Senhor? Se só Tu tem a palavra de vida eterna. Estava sendo ministrado aqui, ó. Para onde que eu vou? Vou para as minhas vontades? Vou fazer o que eu quero? Vou para outra proposta? Vou para outro lugar? Vou seguir outra pessoa? Para onde que eu vou, Senhor? Para onde? Que só Tu tem a palavra de vida eterna. Só Deus tem a palavra de vida eterna. Acabou. Não tem prazer, não tem fortuna, não tem proposta, não tem nada, não tem relacionamento, não tem cargo, não tem nada. Somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Porque Pedro poderia escolher. Ele poderia escolher, poxa, aí, vou voltar a ser empresário de novo, vou comprar um barco novo. Jesus já olhou para dentro dele e falou assim, ó, se quiser ir, fica à vontade, tá, meu querido? Eu te dou um colete, igual o apóstolo fala, né? Eu te dou um colete, uma boia, ele fala lá na Peniel, né? De vez em quando ele dá uns coletes lá. Essa semana teve dois coletes lá. Toma, colete, para você não morrer afogado. Pula do barco, vai.
Mas se eu estou na condição desse cara que ganhou o colete, eu falo isso aí. Não sai daqui não. Aqui é o lugar da minha salvação. Me dá oportunidade aí. Não, eu quero ir para o céu. Se eu for lá para fora eu vou morrer, eu vou acabar indo para o inferno, sei lá. Aqui tem palavra de vida eterna. Foi o que Pedro falou. Querido, independente do que você está passando, você pode estar passando pelo o pior problema do mundo, que você acha que é o pior. Mas se você bater o pé e falar assim, ó, Senhor, só Tu tem palavra de vida eterna. Estou com o maior problemão, estou passando por maior crise, mas só Tu tem palavra de vida eterna, só o Senhor, e mais nada, ponto final. Pode estar querendo te matar, pode estar querendo te perseguir, pode estar querendo fazer o que for com você, mas se você liberar esse tipo de palavra para o Senhor e falar assim, Senhor, só o Senhor tem palavra de vida eterna, querido, Ele te abraça na hora. Ele fala, está entendendo o que eu estou querendo fazer na vida dele, ela está entendendo o que eu estou querendo fazer na vida dela. Fica de pé. Nesse momento nós vamos adorar o Senhor.